Tendo em vista essa demanda, o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, FGV, elaborou, uma pesquisa com recomendações, um estudo com recomendações para o setor público e também privado para incentivarem a transição de pequenos produtores. Por esse motivo, eu vou conversar agora ao vivo com a Thaís Brandão, que é pesquisadora da FGV, para tirar algumas dúvidas. Thaís, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Planeta Campo. Boa tarde, Sara, e todo mundo que nos escuta aqui. Obrigada pelo convite. Maravilha. Então, para começar, pode ser lucrativo aí para pequenos produtores fazerem essa transição para a agricultura orgânica? Porque, claro, se mexe no bolso é sempre importante a gente entender, né? Sim, sim, e pode ser lucrativo, sim, né? A gente tem aí a agricultura orgânica, ela é um diferencial, né, no mercado de alimentos. Então, o alimento orgânico ele pode ser vendido normalmente aí até 30% do preço, né? Tem algumas variações, mas existe aí um mercado de orgânicos que tem uma demanda crescente, né? Então, a gente vê também esse mercado crescendo em média aí 30%, né? A gente teve um crescimento mais baixo durante esse último ano aí por conta de questões mais de contexto, mas ele vinha aí crescendo em média 30% ao ano. Então, existe aí um potencial grande, né, de explorar esse mercado. É um mercado que traz um diferencial, né, na agricultura orgânica, e muitas vezes a principal motivação do agricultor familiar para fazer a transição para a produção orgânica é justamente o aumento de renda que essa produção, né, e a comercialização desses produtos representa para ele. Legal. E quais que são os desafios aí, os principais? Principais desafios que os agricultores têm, né, para fazer esse processo de transição para a produção orgânica. Assistência técnica no campo, né, para apoiá-los aí com práticas, né, para fazer a transição. Que insumos eu devo usar, que insumos eu não devo. Como fazer a transição, qual insumo eu preciso substituir e por qual, né, o que substitui o quê. Uhum. Então, tudo isso são informações importantes aí e como fazer essa substituição, né? Então, precisa aí de um apoio técnico em campo. A disponibilidade de insumos também, né? Os insumos de fato que podem ser usados para a produção orgânica ainda é um desafio, né? A gente tem aí um mercado de insumos biológicos, né? Produtos de controle biológico também para substituir os agrotóxicos, que está em crescimento, mas ainda é um desafio encontrar esses insumos e que eles estejam financeiramente acessíveis, né? Que tenham um preço aí acessível para o produtor, especialmente o pequeno. O acesso à certificação também é um desafio, então pagar a certificação, né? A certificação pode ser ter um valor alto aí para o agricultor, especialmente familiar, né? Que tem aí uma renda mais baixa. Atender às exigências do processo de certificação também, né, é um desafio. Existe Uhum. aí uma documentação, uma burocracia que precisa ser atendida, que muitas vezes é difícil para o agricultor familiar. E conhecer também as formas possíveis de certificação, né? Tem a certificação por auditoria, mas tem outros caminhos. Essa informação Uhum. não está clara também para o agricultor, então esse é um desafio. O outro é o financiamento da transição, né? Então, muitas vezes o processo de transição envolve algumas perdas, envolve um investimento que o agricultor precisa fazer em novos insumos, em preparar a terra de outra forma, em equipamentos, enfim, e ele precisa de recurso para isso, né? E ele não consegue vender o produto ainda a um preço diferenciado enquanto ele não tem a certificação, mas tem os investimentos que ele precisa fazer. Então, existe aí uma lacuna aí de recursos, né? Então, o financiamento também é um desafio importante aí que o agricultor precisa enfrentar. E a própria comercialização no período de transição é um desafio, porque o agricultor ele ainda não tem o selo, então ele não consegue diferenciar no mercado, né? Então, e ele já está tendo aí algumas despesas do processo de certificação, de transição e também de certificação, e que precisaria aí de um recurso a mais para conseguir fazer isso, né? Então, a comercialização acaba ficando também sendo um desafio aí, né? Não existe um mercado estabelecido para produtos em transição, né? Uhum. Uhum. Entendi. Ou seja, investimentos maiores, retornos maiores também, mas tem um caminho aí no meio disso tudo. Agora, falando da questão da legislação, né? Alguns estados já contam, inclusive, com alguns incentivos, né, nessa linha. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o governo aprovou esse ano, lá no início do ano, em fevereiro, o protocolo aí de transição agroecológico que fala de uma transição gradual. Como que estão os outros estados? Você tem essa informação? Como é que está no resto do Brasil isso? Legal, o protocolo de transição agroecológica é uma conquista muito grande aí, muito legal, né, do estado de São Paulo. A gente tem aí como uma referência muito legal também a atuação do Paraná nessa agenda, né? O Paraná tem um programa que chama Paraná Mais Orgânico, que é estadual, e que esse programa ele oferece certificação orgânica gratuita, né? Tem um serviço de certificação pública, então o agricultor não tem esse custo, né, para fazer certificação, isso já facilita bastante o processo,
né? E eles também oferecem assistência técnica e extensão rural para o agricultor que quer fazer a transição, né? E é focado aí em agricultor familiar. Então, tem uma política pública muito legal que acontece lá, né? Que tem dado resultado bacana, porque eles têm aí um número considerável de agricultores orgânicos, né? São mais de 4.000 agricultores, acho que é é o estado que tem o maior número de agricultores orgânicos do país, né? Um dos estados, se não o estado. Então, tem gerado aí um resultado bom, né? E essa política também tem incentivado aí a formação de profissionais de assistência técnica e extensão rural, né? Que vão atender o agricultor no campo, já com conhecimentos, né? De práticas agroecológicas, de produção orgânica. Então, tem aí um trabalho também de formação desse corpo técnico que tem que apoiar o agricultor. Então, essa é uma política muito legal de referência, né? E, inclusive, aqui no estado de São Paulo, a gente está aí no processo de construção do Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, decorrente aí, né, da regulamentação da Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica de São Paulo. E tem ocorrido muitas trocas aí super ricas entre Paraná e São Paulo, para justamente, né, trazer aí o melhor que tem no Paraná com o melhor que tem em São Paulo, né, a gente conseguir fazer um plano com esses aprendizados já incorporados, né? Legal, Thaís Brandão da FGV. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Até mais. Obrigada, tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau.